Salve, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso primeiro ConvetCast, a hora de ligar o turbo. Meu nome é Saulo Pasco. Meu nome é Fábio Canitz. E a ideia desse ConvetCast é dividir o programa em 3 etapas. Vamos falar um pouquinho de técnica de estudo, um pouco sobre motivação e sempre deixar uma dica de estudo, ok? Deixamos a dica de estudo para o final, justamente porque nem todos vão estar estudando o conteúdo que a gente vai dar a dica. Quem não estiver estudando, pode sair e seguir firme nos estudos. Até o horário que a gente escolheu, tudo isso está relacionado com algumas dicas que a gente quer passar para vocês. Muita coisa a gente passa nos tutoriais, mas já tem aquela ansiedade de quem está iniciando o programa, acaba que pula algumas coisas. E também é relativamente limitado, né, o tempo que a gente tem para passar as informações para vocês. Aqui, nesse podcast, a gente vai conseguir passar mais detalhes para que vocês entendam o que tem por trás dessas técnicas. E ajudar vocês também a aplicar isso diariamente, porque faz diferença, especialmente quando vocês vão chegando numa fase aí de exaustão, cansaço, insegurança, não sabe como é que vai ir na prova. Cada dia que passa, muitas vezes, quanto mais estudam, mais sentem que não estão aprendendo, que não estão absorvendo. E isso tem um porquê. E a gente vai falar sobre isso hoje. Tá? Na tela aqui, o primeiro slide está relacionado com uma técnica de estudo, que a gente comenta nos tutoriais, que é ajuda na visualização, né? Vocês se imaginarem, eu vou falar mais detalhes sobre isso mais para frente, mas basicamente são imagens que lembrem vocês dos motivos que fazem vocês querer estudar. A hora de ligar o turbo também está relacionado, esse slogan que a gente escolheu, está relacionado com saber identificar o momento que a gente tem que se esforçar mais do que os outros. Porque a gente divide o estudo de vocês em etapas. Tem a etapa pré-edital, que é um estudo também técnico, também um estudo que exige muito de vocês, que a gente já pede para vocês começarem a separar uma carga horária na rotina de vocês para o estudo, mas pós-edital as coisas ficam um pouco mais sérias e a gente precisa que vocês tenham mais dedicação ainda, mais do que o normal, e é nesse momento que a gente considera que vocês têm que ligar o turbo. A gente já sabe exatamente o que vai cair na prova e, por estar mais próximo da prova também, cada hora de estudo vale em dobro, justamente porque a gente pode contar com a memória de médio prazo e a de curto prazo, que é aquela memória fotográfica. Mesmo sem internalizar bem o conteúdo, sem aprender ele, sem ter até uma capacidade de explicar para outras pessoas, mesmo assim, coisas que vocês leem na véspera da prova, tem chance de lembrar por causa da memória visual. Então, eu vou iniciar com uma técnica de estudo que está relacionada também com a presença de vocês hoje aqui. A gente queria já começar dando os parabéns para quem está aqui, nesse horário, 5h15, dar bom dia para vocês e provavelmente boa tarde para o pessoal da salinha, que começa mais cedo, por incrível que pareça, as gurias combinam, elas criam, as gurias não, em geral, né, tem guri também, mas criam um compromisso entre eles de iniciar cedo, né? Essa parceria é muito interessante e tudo que está relacionado com o hábito de estudar, com o compromisso com o estudo, é benéfico para vocês. Então, para as gurias é quase boa tarde, porque, se não me engano, começam às 3 ou às 4 da manhã, mas para os demais, bom dia, já é uma hora ótima para iniciar a estudar. Durante muitos anos, eu e o Fábio acordava esse horário para estudar. O Fábio até hoje acorda, né, virou um hábito para ele, e faz diferença, ok? A gente vai explicar para vocês um pouco mais para frente sobre essa questão, mas dentro dessa etapa do ConvetCast, a gente vai aproveitar para trazer a resenha de um livro. Cada episódio a gente vai trazer uma resenha de um livro. O que é isso, Saulo? Em vez da gente indicar um livro para vocês lerem, que levaria tempo para conseguir o livro, para ler o livro, para aplicar as técnicas do livro, a gente vai passar em poucos minutos o que o livro trata e já mirando na questão do concurso. Todos os livros que a gente vai passar aqui são coisas para a vida. Tem muitas dicas, são bem interessantes, mas a gente vai pegar eles, extrair o que tem de relação com o concurso, que tem de relação com essa etapa do concurso que vocês estão estudando,
e vai passar para vocês mastigado, ok? Para começar, o livro escolhido foi O Poder dos 5 Segundos. E não é à toa. Essa técnica a gente descobriu na época que a gente era concurseiro e me ajudava muito na questão de levantar, de acordar cedo, porque eu sou uma pessoa que gosto de dormir e para mim acordar cedo sempre foi um desafio. E esse livro ele vem para ajudar pessoas que acabam procrastinando, usando o mais 5 minutos ali, o soneca do despertador, ou que fica na rede social e não sai, porque sempre pensa, vou ficar mais 5 minutos. Quando vê, passaram-se 25 minutos, meia hora. Ou quando a pessoa chega cansada do trabalho e prefere sentar um pouquinho no sofá, ver um Netflix para descansar, para estudar depois. E quando vê, está mais cansada ainda. Tudo, quando a gente percebe que a gente deveria estar estudando e não para o que está fazendo para estudar, já é uma forma de procrastinação relacionada ao estudo. Então, essa técnica vem para ajudar os procrastinadores. Tá? O que esse livro fala? Ele foi escrito pela Mel Robbins, e essa autora, ela passou por uma experiência, ela estava numa fase muito complicada da vida dela, tanto com problemas no relacionamento, problema no trabalho, entre outros problemas, e ela começou a entrar em depressão. E uma coisa que ajudou ela a sair foi a metacognição. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso, mas resumidamente é pensar sobre o que tu anda pensando, pensar sobre os teus pensamentos. E quando ela fez esse exercício de pensar sobre o que ela estava pensando, ela percebeu que ela estava sem esperança, né, de dar a volta por cima. Então, cada dia que passava, ela ficava dormindo mais, botava mais tempo no soneca e não saía da cama. Então, essa depressão foi se relacionando diretamente com o hábito de ficar na cama. Chegava atrasado no trabalho, perdeu o trabalho, foi prejudicando muito a vida dela. Não tinha vontade de sair da cama. E quando ela percebeu que ela precisava dar um jeito de mudar, ela usou uma coisa que todos nós usamos, que é a contagem regressiva. A gente usa desde pequeno. Se vocês forem lembrar da infância de vocês, quantas vezes vocês vão apostar uma corrida com alguém e fazem uma contagem regressiva? 3, 2, 1, vamos! Ou quando vocês vão jogar um joguinho no computador, um joguinho em família, tudo que precisa de uma iniciativa, a gente não costuma fazer uma contagem regressiva para todo mundo fazer junto. Eu vou pular na piscina, então todo mundo, 3, 2, 1, pula na piscina. Ela começou a aplicar isso para sair da cama. Bem simples a técnica. Ela contava 5, 4, 3, 2, 1 e saía da cama. Por quê? Porque a mente, ela tem um poder de influenciar o nosso corpo, tanto para coisas ruins, a gente tem pensamentos negativos, quanto para coisas boas. E quando a gente faz a contagem regressiva, dispara o luto ou fuga. Vocês estudaram isso, vocês lembram disso, né, em fisiologia? Então o corpo se prepara para algum evento. Nisso, dispara adrenalina, dispara cortisol e tu fica ativado. Então, o sono, o cansaço, tudo isso é superado porque o 5, o 4, 3, 2, 1, tem que acontecer alguma coisa. E aí ela desligava o despertador e contava. Quando eu tinha que acordar, eu só desligava o despertador e pensava assim, eu vou passar, eu tenho que estudar. Isso me tirava da cama, porque isso me dava uma adrenalina, eu preciso estudar, porque eu vou passar. Então, a dica para vocês é o seguinte, sempre que perceberem que vocês estão fazendo alguma coisa, que não é estudar, vocês estão procrastinando, usem essa técnica. Estou no celular, eu vou ficar mais 5 minutinhos. Não, em vez disso, pensa o seguinte, eu tinha que estar estudando. 5, 4, 3, 2, 1, eu vou passar. Larga o celular e vai estudar. Tem que acordar mais cedo para estudar, mas está cansado, botou assim, vou botar mais 5 minutos no despertador, né, o soneca. Não. Desativou o soneca, 5, 4, 3, 2, 1, eu vou passar e levanta. Associem a técnica do estudo com o fato de que estudando vocês vão passar. Vocês precisam estudar para passar. Isso é uma condição necessária, ok? Então, apliquem essa técnica, ela vai ajudar vocês, principalmente os procrastinadores. E quando a gente fala que ela usou a metacognição, ela
está no dia a dia de vocês mais do que vocês pensam. Por quê? O Convet, ele usa muito a metacognição. Quando a gente fala para vocês que estudo, para absorver um conteúdo, vocês têm que ter repetição e tem que ter a emoção, né, tem que entender que aquilo ali é importante para vocês, a cereja do bolo, o que está em cima desse guarda-chuva, é a metacognição. Porque vocês precisam conseguir identificar o que vocês sabem de fato do conteúdo, o que vocês não sabem. Vocês têm que ver como é que está a nota de vocês têm que ver quantas horas estão estudando. Tudo isso faz parte de um diagnóstico do próprio cérebro de vocês. Quando a gente cita diversas vezes que a gente ajuda vocês a trabalhar o autoconhecimento, é disso que a gente está falando. É conseguir olhar o que está acontecendo na cabeça de vocês, olhar de cima, olhar por cima o que está acontecendo. Então vamos lá, Saulo, o que é metacognição? Bem resumidamente, bem resumidamente, são 3 coisas, tá? Primeira, diagnóstico dos seus pensamentos. Parece simples, mas não é identificar o que tem me tomado mais tempo durante o dia, o que eu fico pensando, quais são as minhas inseguranças, quais são os meus pensamentos negativos e quais são os positivos. Estou identificando. Ah, tá, se eu identifiquei isso, está resolvido? Não, está muito longe de resolver. Porque depois de identificar os pensamentos, o que toma o teu tempo, tu tem que avaliar cada um deles. E avaliar não é tão simples, tu tem que fazer as perguntas certas. Uma das perguntas que a gente costuma fazer é a seguinte: por exemplo, eu penso muito no dia da prova, fico nervoso, será que eu vou passar? O que será que vai cair na prova? Como é que tu avalia se isso é um pensamento bom ou ruim? Porque tu tem que fazer a seguinte pergunta: a resposta dessas minhas dúvidas são coisas, são eventos que estão sob o meu controle ou não? O que vai cair na prova? Eu consigo mudar isso? Não, eu não consigo. Então isso está te gerando ansiedade, isso está te trazendo insegurança. Depois que eu faço as perguntas certas, eu consigo descartar esses pensamentos e consigo direcionar para outra coisa. E direcionar é a terceira etapa. A terceira etapa da metacognição, que é a mais difícil, não se consegue do dia para a noite. A gente precisa que vocês avancem em várias etapas de diagnóstico, né, de avaliação, de se conhecer bem, para conseguir depois direcionar os pensamentos de vocês. E tem que fazer muita força para tirar as inseguranças, né? Mas não vai dar tempo, eu acho que não vai dar tempo, eu não estou preparada, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Clássico, assim, muita gente me fala isso, para conseguir pensar em, não, eu estou dando o meu melhor, eu estou com materiais bons, o tempo que eu estou estudando é um tempo de qualidade, tudo que eu estou fazendo vai ter retorno, lá na frente eu vou ser feliz, eu vou ser aprovado, eu vou ter sucesso. Tudo isso vai fazer com que tu pare de produzir o cortisol crônico, né, que quebra a tua esperança, que te traz pensamentos que é retroalimentado. Teus pensamentos negativos vão te deixar para baixo e vai diminuir até a tua cognição, ou seja, a tua capacidade de aprendizado. E a partir do momento que tu direciona para pensamentos positivos, tu vai produzir serotonina, bem-estar, endorfina, disposição para estudar, para ter vontade de estudar, para devorar a apostila, ocitocina, está relacionado com uma descarga hormonal, os pensamentos positivos, que vão mudar, inclusive, teu corpo, vai aumentar o libido, vai aumentar a capacidade de retenção do que tu está estudando. Tudo isso tu consegue com a mente. Isso não é assim acreditar em algo filosófico, religioso, espiritual. Não, pessoal, isso é fisiologia, tá? Isso é comprovado. Direcionamento dos teus pensamentos, o controle dos teus pensamentos, fazer todo esse diagnóstico, isso tudo é a metacognição. Outras coisas que são metacognição que estão no dia a dia de vocês. O Brainscape se baseia totalmente em metacognição. Ah, Saulo, como assim? Não são umas perguntinhas besta ali, uns flashcards besta? Não, pessoal. Os princípios do Brainscape e de outros, né, que usam o que a gente chama de flashcards inteligentes, como o Anki, eles querem que tu faça o quê? Um diagnóstico do que tu sabe e o que tu não sabe. Eles querem que tu pense na pergunta e se pergunte, o que eu sei sobre isso? Tá, eu sei isso. Tu tá fazendo um esforço cognitivo para se lembrar, tu está acessando o teu cérebro para se lembrar disso. E depois tu tem que avaliar se o que tu sabe é nota 5 ou o que tu sabe é nota 2. Ah, eu sabia a resposta, mas com dúvida, nota baixa. Eu sabia com convicção, nota alta.
Quem não sabe o que eu estou falando, isso faz parte dos tutoriais avançados do estudo. SAM, ok? Palácio da memória, mesma coisa, metacognição pura. Quem não sabe o que é isso, resumidamente, já viram o seriado, o filme do Sherlock Holmes? Ele divide a memória dele em bibliotecas, né? E ele consegue acessar muitos mágicos, muita gente que tem truques de memória, pessoas que decoram coisas absurdas, usam o Palácio da Memória. Porque eles fecham os olhos, eles dividem por setores, é como se eles acessassem o próprio cérebro e vão abrindo as caixinhas e vão chegando no conhecimento. Muita associação, muita repetição, muito treino, mas a essência é metacognição, tá? Eu coloquei prova ali relacionada a isso. A gente vai, a partir dos próximos ConvetCasts, vamos trabalhar com vocês a metacognição, para que antes dos estudos, vocês dediquem 5 minutos de metacognição, para que depois passem o dia todo melhor, que vocês consigam aplicar as técnicas direitinho para melhorar o desempenho de vocês no estudo. Perfeito? Vamos tentar ajudar vocês a diagnosticar, avaliar e, por fim, a controlar. Daí eu preciso que vocês sigam as orientações, porque é uma coisa mais intrínseca de cada um do que uma coisa que a gente pode ajudar. Mas o gatilho vai partir de nós. Tá? Sempre que vocês estiverem se perguntando o que eu sei sobre isso, vocês estão já usando a metacognição de uma forma simplificada. Simulado, pessoal. Por que a gente quer que vocês saiam e identifiquem o que vocês não sabem ainda? Porque é assim que vocês vão progredir. Não adianta a gente botar questões que vocês já sabem para vocês ficarem felizes, que, eu gabaritei, acertei 90%. Pô, desperdiçaram um domingo. A gente quer que vocês tirem 0, 10% de acerto. Porque o resto tudo são identificações de conteúdos que vocês não sabem ainda que podem melhorar. Isso é muito importante. O simulado, ele está diretamente relacionado com metacognição. Eu não gosto porque eu vou mal, eu fico triste. Então a gente vai pegar esses pensamentos, essas sinapses, vamos desconectar uma por uma e vamos direcionar para o positivo, que é ver o copo meio cheio, ver, pô, que bom, fiz 40% simulado, tem 60% de itens que eu vou absorver para não errar mais, beleza? Beleza. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Metacognição pura, pessoal, isso é um ótimo sinal. Muita gente me relata isso, Saulo, estou desesperado, tá chegando a prova e eu não sei nada. Não é que não sabe nada, é porque a tua metacognição, ela está avançando, e a gente, quanto mais de longe a gente olha os nossos pensamentos, mais a gente identifica, né, que a gente precisa se desenvolver. Isso é ótimo, pessoal. Essa questão, se vocês forem olhar um gráfico, é assim, a pessoa não estudou e fez uma prova de concurso. O que ela fala? Nossa, achei fácil a prova, se eu tivesse estudado um pouco mais, eu passava. Um pouco mais é para, em vez de 60%, ter feito 90%. Se eu estudava um pouco mais, eu passava. Clássico, muita gente acha que é assim que funciona o concurso. Mas não é. Essa pessoa está no início da metacognição, ela está recém-identificando o que cai em concurso. Quando ela notar a complexidade das normas, a profundidade que é cobrado, a quantidade de questões, só o RISPO, a gente consegue fazer 100 milhões de questões somente com uma única norma. Só que a pessoa não nota isso. Ela vê que caiu o RISPO, ela acha, só eu ler o RISPO, na próxima eu acerto. Quando ela começa a estudar, ela começa a diagnosticar todas as possibilidades e começa a se sentir pequeno. Isso é uma sensação muito normal, muitos alunos relatam isso, e a gente tenta falar para eles, mas isso é uma coisa boa. Quanto mais tu estuda, tu acha que menos tu sabe, não, mais tu tem uma noção do que tu precisa estudar mais, melhorar mais. Mas aceitem que vocês não vão chegar plenos. Eu aprendi 100% do edital, pode cair qualquer coisa de qualquer lei. É impossível, isso não vai acontecer. Quanto mais perto da prova, mais sensação de que vocês deviam ter estudado mais, ok? Então, procrastinação já falei, lembrando que é o inimigo número 1 dos concurseiros, que é uma coisa que atrapalha demais, não é à toa que a gente determina uma meta semanal, e não é à toa que a gente quer que vocês registrem somente as horas líquidas. Não é bobagem isso, é fundamental. Porque quem chega em casa cansado e vai para o sofá ver Netflix, está invertendo a lógica. Tem que chegar, correr para estudar, que ainda tem um pouco de energia. Estuda, prioriza, porque se não está cronometrando, o tempo não está andando, tu não bate a meta, e não bater a meta incomoda. Então essa associação é uma duplinha aí, importante para o estudo de vocês. Saulo, estou muito cansado, eu vou ficar no Instagram.
Não, se tu tá cansado, tu vai desligar o celular, bota o despertador, guarda ele longe de ti e vai dormir, ok? Vai meditar, vai botar um 432 Hz, que eu vou falar para frente, mas vai dormir para que no outro dia tu chegue no mesmo horário com disposição. Então cuidem, ficar no celular não é descansar, porque o teu cérebro ele não para. Pelo contrário, recebe informação, tá? Então, a adaptação da técnica, usar o 5, 4, 3, 2, 1, eu vou passar e, vai estudar. Sempre que se pôr, né, se colocar em uma situação de que deveria estar estudando e está procrastinando, usa essa técnica e depois digam para mim se deu resultado. Próxima resenha, poder do hábito. Vocês vão entender. Por que o podcast tem que ser sempre no mesmo dia e sempre às 5 horas? Por que as igrejas têm o culto sempre no mesmo dia e sempre na mesma hora? Por que tudo que pega na gente, né, tem um horário fixo e um dia da semana e um horário fixo? Já pararam para pensar? Por quê? Por que o jogo de futebol é sempre quarta, tal hora? Né? Isso está relacionado com o hábito, pessoal. Para não me delongar muito, motivação. Esse tópico eu vou falar um pouco mais rápido, eu falo sobre isso nos tutoriais iniciais, mas eu quero reavivar em vocês, porque bastante gente que eu converso, eu não tive tempo, me faltou criatividade para fazer o Mural dos Desejos. Pessoal, o Mural dos Desejos está diretamente relacionado com a constância, com não desistir de fazer concurso, né? Motivação, a gente divide assim, na verdade, tá? Motivação é o motivo para a ação de estudar. Por que eu estudo? Isso tem que estar no teu Mural dos Desejos. Eu quero ter um plano de saúde bom, eu quero que meus filhos cresçam num bairro melhor, eu quero poder viajar com eles, quero dar para eles uma educação de qualidade, eu quero poder viajar, conhecer outros países, tudo que vocês querem fazer, que vocês sabem que o concurso vai trazer para vocês, tudo isso tem que estar na frente de vocês para vocês se lembrarem. Mas eu sei, falo de cabeça, não preciso ficar olhando. Faz diferença, pessoal. Faz, porque é uma injeção de ânimo e está relacionado com a metacognição. Quando vocês começam a olhar aquelas imagens de uma viagem, conhecendo neve, papapá, dinheiro, né, estabilidade, final de semana ter para a tua família, desligar o celular, tem coisas importantes para ti que não são para outras pessoas, mas botando ali, vocês vão mudar os pensamentos para coisas positivas, para esperança. Isso está relacionado com a preparação do corpo de vocês para o estudo. Tá? Então, vai ter uma atividade antes de iniciar os estudos, ativar, né, usar os gatilhos para que passem o dia mais motivados, mais animados para absorver mais o conteúdo. Beleza? Dica, criar o próprio Mural dos Desejos. Não tenho tempo, não sei o quê. A gente vai disponibilizar para vocês já serve para botar de papel de parede no celular e na tela do computador. Sempre que vocês pegarem o celular para abrir uma rede social, alguma coisa, olhem primeiro para aquilo e pensem, né, está na hora mesmo de abrir uma rede social ou de estudar. A gente vai botar no chat ali para quem quiser fazer o download. Já falei, mas semana que vem a gente vai fazer um exercício de metacognição. Eu preciso que vocês coloquem no Spotify, baixem aí, né, ou no YouTube, mas o YouTube tem propaganda. Áudios com a frequência 432 Hz. É barbada, é só pesquisar no Spotify ou no YouTube. Ela é usada tanto para meditar, para descansar, mas também para aumentar o foco e a concentração. Tá? É uma frequência bem interessante e ela vai ajudar vocês no exercício que a gente vai passar para que sempre, antes de estudar, acordei 4 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã, 5, não importa, acordou, vou começar a estudar antes de ir para o trabalho ou quem vai ficar em casa estudando. Mesmo assim, antes, vai fazer um exercício, 5 minutinhos, que vai aumentar muito a qualidade do estudo aí. Então, esse é o mural. Criei de uma forma mais genérica, que sirva para quem quer ter filho, quem quer ver o nome no diário oficial, saúde, qualidade de vida, botei correndo, né? Quero ter, muita gente quer bem-estar para os animais também, não é só para ter filho, né? Para ter qualidade para eles, casa própria, carro, depois se aposentar, ter um salário bom, ter uma estabilidade para não se preocupar, alimentação melhor, mais tempo para si, poder ler, poder fazer coisas do hobby, né? Principalmente o pessoal que vem aí da clínica, que quer mais tempo para si. Tem gente que nem se preocupa tanto com o valor, com o salário,
mas quer um concurso para ter um final de semana, para ter as noites para si. Então, tudo isso coloquem aí, ou usem esse aqui por enquanto, né, até criar. Tem a versão mobile e a versão desktop. Beleza, pessoal? Minha parte é essa. Agora vamos seguir aí com o Fábio. Oi. Oi. Só abrir minha apresentação aqui. Então, pessoal, o que eu trouxe de tema, né, para a gente falar, né, esses minutinhos aí sobre as dicas. Um assunto que está tanto no CNU quanto no concurso da DAB e diversos outros concursos. Então, sendo bem rápido nos comentários, falar sobre o regime jurídico administrativo. E dentro desse assunto, regime jurídico administrativo, que está no artigo 37 a 41 da Constituição, então tem vários princípios, ordens do nível constitucional que regem sobre os assuntos do direito administrativo. Então, vocês têm que conhecer de praxe para realizar qualquer prova que caia esse assunto, o LIMP, né, os 5 princípios expressos da Constituição, e se não tem como escapar de maneira nenhuma, o que vocês precisam saber além do normal, além do decorar eles. Vocês precisam saber que eles decorrem da Constituição, então esses 5 aqui, eles são expressos, e a partir deles, existem diversas decorrências, ou diversos outros subprincípios que podem ser aplicados também ao direito administrativo, ok? Vamos lá. Princípio da legalidade, bem rapidão. Ele se aplica de forma diferente aos administradores e a quem está sendo administrado. Então, do ponto de vista do particular, o que a gente tem que saber? O particular pode fazer tudo que não é proibido. Então, seria muito difícil para quem cria uma norma elencar todas as proibições. Então, é proibido atravessar a rua, é proibido fazer festas depois das 11. Então, é muito difícil criar normas que, de certa forma, iam prever diversas situações dos particulares. Então, qual a forma mais inteligente para se resolver esse problema? Tudo que não é proibido é permitido. Para a administração pública, é exatamente ao contrário. Ele só pode fazer ou deixar de fazer o que a lei permitir. Então, tem uma indisponibilidade de direito que nasce com a administração pública. Então, quando tem alguma coisa que a administração pública precisa fazer, que ela tem a obrigação, então, vai estar lá na norma. Aqui. Vixe, Maria, trancou tudo. Aí. Então, pessoal, eu iria fazer umas pequenas escritas aqui nesses slides, mas não vai rolar, não. O que a gente precisa saber, além dos princípios expressos, esses aqui são os que mais caem. Então, os princípios implícitos, reconhecidos e os infraconstitucionais do direito administrativo. Selecionei alguns bem rápido aqui para a gente fazer uma revisão. Finalidade pública ou interesse público. Esse princípio, ele, vamos dizer assim, ele se aplica, todos esses princípios aqui se aplicam à administração pública, tá? Agora a gente não está mais falando de particular. Os lá do LIMP, os 5,
princípios expressos, eles também se aplicam à administração pública, porém o da legalidade, ele tem essa característica que se aplica também ao particular, com a acepção ao contrário. Então, vamos lá. Princípio da finalidade pública ou interesse público, o que ele quer dizer? Quer dizer que sempre a administração pública, na sua atuação, ela tem a obrigação de visar ao objetivo público. Então, se fosse resumir esse princípio aqui para vocês chegarem na prova, o que eu preciso saber? Que a administração pública, na sua atuação, ela visa sempre ao objetivo da norma. Por quê? Aquele exemplo, vamos lá, um exemplo que eu já falei numa revisão para vocês. Tem uma norma lá na praça, tem uma placa, essa placa tem um ato administrativo, então está proibido cão, está escrito assim, proibido cão. Pode cavalo? Pode elefante? Não, porque o objetivo daquela norma é que não tenha animais naquele local. Então, a administração pública, ela deve sempre avaliar a finalidade pública ou o interesse público da norma, para não causar excessos, baseando-se apenas na literalidade. Ok? Seguindo, segundo princípio, o princípio da responsabilidade civil do Estado. Então, o que esse princípio nos fala? Que a administração pública, ela é responsável pelo que seus agentes praticam. Basicamente é isso. Então, sempre responderá pelos danos causados a terceiros pelos seus agentes, sejam eles de direito público ou direito privado, não interessa. É uma empresa que foi contratada pela administração pública e está praticando um ato relacionado a um serviço público, por exemplo, em primeiro lugar, a responsabilidade do órgão público, do ente público. Exemplo, tem uma administração de um parque zoológico que é feito por terceiros, foi terceirizado esse serviço, e algum agente que trabalha para essa empresa mesmo que terceirizada cause dano a um cidadão que está lá vendo os animais. Nesse caso, a administração pública vai ter que responder, ele pode ser acionado primeiro, é isso que a regra diz. Depois, a administração pública que processe a pessoa, se ela teve dolo ou má-fé, ou imprudência, imperícia, e daí faz uma ação regressiva e cobra dele os custos que ela teve ali no processo. Mas, em princípio, é dela essa responsabilidade. O princípio da autotutela, que é a capacidade que a administração pública tem de, vamos dizer assim, controlar seus próprios atos. Ela pode revogar o que é inconveniente e vai anular o que é ilegal, e isso é importante. Essa é a grande diferença. O que é ilegal é anulado, porque ele nunca teve validade, pensando em direito, e o que é inconveniente, por exemplo, um ato que está dentro do escopo da legalidade, ou seja, tá, entre aspas, ele é legal, mas ele teve ali um objetivo escuso do administrador, então ele fez lá uma licitação para asfaltar uma rua que passa em frente à sua propriedade. A rua cumpria todos os requisitos ali para ser asfaltada, mas ela tem vamos dizer assim, esse percalço aí, ela tem esse motivo escuso que aparentemente prejudica todo o ato. Então, ele pode sim revogar, porque ele era inconveniente. E existe aqui na autotutela, segundo a Lei 9.784, de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, um limite temporal. Se o ato administrativo, ele, vamos dizer assim, ele proporciona um efeito favorável ao administrado, passando-se 5 anos da data, vamos dizer, que começou, que o ato foi praticado,
ele não pode mais ser anulado, vamos dizer, uma decorrência da lei, vamos dizer assim, não retroagir para prejudicar as pessoas, ou ainda da segurança jurídica, né? Então, a pessoa que foi beneficiada, ela já conta com aquele benefício, porque faz muito tempo que ela o tem. Trocando o slide. Princípio da igualdade, também muito importante, decorre do princípio da impessoalidade. Então, lembrem lá que existe lá no LIMP o princípio da impessoalidade, que ele se subdivide. Uma das acepções desse princípio da impessoalidade é a igualdade, que é a administração tratar todo mundo de igual maneira. Não é porque seu João ele é amigo do funcionário lá da inspetoria veterinária que ele não precisa parar na fila, ele vai lá e passa na frente de todo mundo. Então, esse é um princípio super importante, que é tratar todo mundo de forma igual. Não pode desprezar um e privilegiar outro. Princípio da especialidade. Esse aqui está ligado à eficiência da administração, ou seja, obter mais qualidade com menos custo. Então, quando a gente fala de princípio da especialidade, a gente cita como exemplo uma universidade. Imagina se o MEC, lá no Ministério da Educação, precisasse organizar matrículas, conteúdo, contratar professor para um curso superior que pode ser feito por uma universidade federal que vai ser especializada em dar, vamos dizer assim, de fornecer à população aquele curso. Então, existe uma especialização. A universidade, ela é especializada em educação do nível superior para curso X, Y, Z. Então, tu especializa, tu tira da administração central uma forma de descentralização, que é através de uma autarquia, através de uma fundação, através de uma empresa pública. Então, essa é uma forma de especialização. Quanto mais existir a possibilidade, mais se deve persegui-la, né? Então, sempre que for possível, deve-se primar pela especialização. E isso também em vários níveis, pessoal. Pode ser dentro da própria administração direta. Então, comissões são também exemplos, grupos, vamos dizer assim, força-tarefa, tudo que criar ali uma forma de otimização, de descentralização e otimização, vai ser o princípio da especialidade em aplicação. Presunção de legitimidade ou veracidade é aquele princípio que nos fala o seguinte: até que se prove ao contrário, tudo que a administração pública fala é verdade. Então, estão falando aqui de legalidade. Então, tu levou um auto de infração de um policial rodoviário federal. Até que tu prove ao contrário, tu cometeu aquela infração. Se presume que aconteceu aquele fato. Quem tem que provar o ônus da prova, ele é teu. Então, parte-se do princípio da presunção de veracidade ou legitimidade. Por quê? Imagina a administração pública ter que provar a cada ato que a situação de fato ocorreu. Então, o policial teria que provar, através de meios materiais, que o sujeito passou do limite de velocidade. Ele ele gera, né, alguns dados, fotos, com aqueles aparelhos, mas nem sempre vai ser possível. Então, quem tem que provar é quem está sendo acusado, é diferente lá do direito civil. Muito cuidado com isso. E é um princípio muito utilizado no dia a dia para quem trabalha na administração pública, né, quem é funcionário público. Beleza? Seguindo. O princípio da motivação.
Então, para finalizar, os 3 últimos princípios, o que diz esse princípio do direito administrativo? Que a administração pública, ela deve sempre motivar seus atos. O que é motivar? Motivação é dar um motivo para a ação. Então, segundo esse princípio, segundo os teóricos lá do direito administrativo, para um ato ter validade, ele precisa ser motivado, ponto. Então, precisa ter motivação. Ele pode ser feito de forma prévia ou concomitante. Então, eu vou lá, aviso um fiscalizado, olha, você não cumpriu os requisitos Y, X e Z, então você vai ser autuado, você vai ser suspenso a sua licença de funcionamento. Então, estou fazendo de forma prévia, ou durante ao próprio ato, né, concomitante. Então, eu estou aplicando essa multa devido ao fato de a sua empresa não respeitar os artigos 4, 5 e 6 lá da legislação X. Mas existe uma exceção, pessoal, e aqui eu quero que vocês cuidem. Lei 9.784, ela fala que alguns atos dispensam a prática da motivação. Ela dá uma lista, então existe exceções à motivação. Ok? Razoabilidade é adequação entre meios e os fins pretendidos. Então, a administração pública, ela deve sempre tratar os assuntos de sua competência com razoabilidade. Por quê? Porque não se pode utilizar uma Ferrari para transportar uma vaca. Não, esse é sempre o exemplo que me vem à cabeça. Não pode gastar demais para ter um resultado mínimo. Imagine uma operação da Polícia Federal com 40 agentes para prender uma pessoa que roubou um celular. Não que não tenha que ser punido, não é isso. Mas o custo, digamos assim, para efetivar aquele ato, ele é muito desproporcional ao resultado, ao efeito prático. Então, muito cuidado com isso. E princípio da continuidade do serviço público é o princípio mais utilizado pelo STF quando ele vai lá ferrar com a greve dos funcionários públicos, né? Então vai dizer, olha, pelo princípio da continuidade do serviço público, não se admite paralisação de serviços essenciais, ou a paralisação desse serviço público gera muito prejuízo à sociedade, então vocês não podem fazer greve, se fizer greve vai levar uma multa diária de 60 mil reais, 100 mil reais. Por quê? Porque está desrespeitando um princípio do direito administrativo que é super importante. Ok? Vou voltar aqui. Eram esses os princípios que eu tinha para tratar com vocês. Então, quem vai fazer concurso, principalmente o Ministério da Agricultura e a DAB, vai estar presente esse assunto. Show? Excelente, Fábio. Muito bom. Pessoal, isso que a gente tinha para passar para vocês. Estendeu um pouquinho, iniciamos um pouquinho atrasados, mas a ideia do nosso ConvetCast é exatamente essa. A gente conta muito aí com um feedback de vocês, o que dá para melhorar, fazer mais assim, mais assado, mais cedo ou mais tarde, tudo isso a gente fica aguardando, então, vocês falarem, podem mandar no grupo lá dos alunos, o que está livre. Quem gostou, por favor, comenta também, né? Tem rede social ainda, pode nos ajudar ali, comentar também, marcar a gente, tá? Isso tudo ajuda bastante. Então, a nossa mensagem era essa, e nos encontramos segunda-feira, às 5 horas. Então tá, pessoal, boa semana, bons estudos, aproveitem o tempo, que é o recurso que a gente não consegue recuperar de forma alguma. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.